A leitura bíblica nos vai dizer que é Deus quem nos confirma juntamente convosco em Cristo, como também é Deus que nos ungiu, nos marcou com seu selo e deu-nos em nossos corações a garantia do Espírito. Essa passagem é de São Paulo a 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 21 e 22. A confirmação é o sacramento que completa o batismo e pelo qual recebemos o dom do Espírito Santo. Quem se decide livremente por uma vida como filho de Deus, sob o sinal da imposição das mãos e da unção do óleo do crisma, obtém a força para testemunhar o amor e o poder do Senhor em palavras e atos. E para nos ajudar a entender mais sobre o sentido desse sacramento, nós vamos receber de forma remota o Padre Marcelo Monte, que é assessor eclesiástico do setor Família da Arquidiocese da Paraíba. Boa tarde, Padre. Seja bem-vindo aqui ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Wellington e Carisa. Eu que agradeço pela oportunidade. Padre, eu gostaria de começar que o senhor pudesse explanar para nós, o que é o sacramento da confirmação. O sacramento da confirmação, ou sacramento da crisma, como popularmente gostamos de chamar, ele é um sacramento que está dentro do caminho, da iniciação cristã. Então, são 3 sacramentos, o batismo, a Eucaristia e o sacramento da crisma. E é muito interessante a gente compreender os sacramentos da Igreja a partir do caminho natural da vida humana. A Igreja entende que, através do sacramento do batismo, por exemplo, nós nascemos verdadeiramente, nós nos tornamos filhos de Deus. E, como na vida biológica, a gente precisa se desenvolver. E aí que entra essa perspectiva do sacramento da crisma. Então, nós nascemos no batismo e, no sacramento da crisma, nós nos desenvolvemos. Então, a Igreja nos ensina que o sacramento da crisma, ele completa, ele aperfeiçoa a graça batismal. Então, dentro dessa perspectiva aí da vida inicial do cristão. Ô Padre, boa tarde, O senhor já falou boa tarde para mim, Boa seja tarde. sempre bem-vindo. Explica para a gente, o sacramento do crisma é uma confirmação do nosso batismo, é certo eu dizer assim? Por isso que é chamado de sacramento da confirmação? Justamente depois do Vaticano II, os sacramentos da iniciação cristã, a gente fala mais deles, E aí, quando a gente diz assim que o sacramento da crisma é também chamado de sacramento da confirmação, é por causa dessa perspectiva. Nós recebemos a graça filial no batismo, e o que nós fazemos com essa graça? E aí o nosso coração, a nossa vida inteira precisa aperfeiçoar. E aí o sacramento da confirmação, ele confirma, aperfeiçoa aquilo que nós já recebemos, o Espírito Santo, no dia do nosso batismo. Muito bom. Agora, Padre, eu queria que o senhor pudesse falar para nós o que a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, ela nos diz especificamente sobre essa realidade que a Igreja abraçou como sendo o sacramento da crisma. Claro que a gente sabe que a formatação sacramental, ela advém já da experiência que a Igreja obteve após a Páscoa, e através dos concílios, a normativa da Igreja. Mas aonde é que nós podemos encontrar as raízes do sacramento da confirmação? As raízes bíblicas, tudo na vida da Igreja tem a sua origem ali na tradição bíblica. Então, o sacramento da crisma, da confirmação, ele nos leva à maturidade de Cristo. Há até uma palavra do apóstolo Paulo, que nós devemos crescer, devemos alcançar a maturidade de Cristo. A vida sacramental, ela nos conforma unicamente à vida de Cristo. Nós nos tornamos pessoas maduras na fé para quê? Por quê? Porque nós queremos abraçar, conformar a nossa vida à vida de Cristo. Então, toda a vida cristã, dentro aí desse guarda-chuva dos sacramentos, ela nos leva a essa maturidade de Cristo. Toda a tradição bíblica, Antigo e Novo Testamento, converge para Cristo. Então, não seria diferente
né, esse caminho sacramental, esse caminho do sacramento da confirmação, né, convergindo para Cristo. Então, essa maturidade que na vivência pastoral, né, de nossas paróquias, que a gente tanto fala, né, o sacramento da crisma é o sacramento da maturidade cristã, né? Mas essa maturidade cristã, ela aponta, né, objetivamente para Cristo. Então, a graça que nós recebemos no batismo, nós a aprofundamos, né, o auge dela é chegar à caridade de Cristo. O Catecismo da Igreja Católica fala desse auge, né, desse caminho final. Então, toda a Sagrada Escritura vai apresentando ali nas bases, né, do sacramento da crisma, a fundamentação bíblica, essa perspectiva da consagração, né? Então, no sacramento da crisma, nós, na verdade, no batismo, né, e aí na crisma a gente aperfeiçoa esse selo, né, essa marca, essa unção que o Espírito Santo nos dá para alcançar a maturidade de Cristo. E diante dessa perspectiva, dessa questão do Espírito Santo, que alcança todos nós, Padre, dessa confirmação do batismo, fala para nós, tira uma dúvida que eu também tenho. Quem pode receber o sacramento do crisma? Vou dar um exemplo. Quem vive na segunda união, essa pessoa vai poder receber o sacramento do crisma? Não, os sacramentos da Igreja, eles são recebidos, né, a partir também de uma abertura. Uma coisa muito interessante do sacramento da crisma é a dimensão pública da fé. Então, todo batizado, né, deve receber o sacramento da crisma. Então, essa perspectiva da fé pública, ela é muito forte, ela é muito acentuada no sacramento da crisma, né? Então, é por isso que na nossa tradição, né, ali depois dos 15 anos, porque a gente supõe, né, que a pessoa ela já tem condições, uma maturidade psicológica, por exemplo, de assumir esse ideal público de fé, né? Mas todo batizado é chamado, né, a acolher esse sacramento. Com essa garantia, né, nós recebemos o Espírito Santo e queremos testemunhar, né, no seio da Igreja publicamente, né, a fé em Cristo. Padre Marcelo, quem é que pode presidir o sacramento da confirmação? Nós falamos aqui de quem poderia receber e diante dessa recepção que se dá numa celebração, né, esse ato, quem o preside para que a comunidade de fiéis possa receber esse sacramento? No nosso rito aqui no Ocidente, é o bispo, né, o ministro ordinário do sacramento da crisma, né? Então, essa imagem do bispo, quando vai visitar as paróquias, ela está muito no nosso imaginário desde criança, né? Quando é que o bispo vem na paróquia? Então, o bispo vem na paróquia para fazer visita pastoral e aí, geralmente, administra o sacramento da crisma. Então, aqui no Ocidente, o bispo, ele é o ministro ordinário. Agora, claro, dado algumas circunstâncias, né, o bispo ele pode delegar a outro sacerdote, né, a administração do sacramento da crisma. O Padre Marcelo, para receber o sacramento do crisma, as pessoas passam por uma preparação, tem tudo isso. Esse tempo todos os sacramentos da Igreja exigem um tempo de preparação. A Igreja acredita que esse tempo de preparação é para verificar essa adesão interior. É claro que algumas paróquias, 1 ano, 2 anos, isso varia muito a partir da orientação diocesana. Mas o mais importante é entender que no final do tempo de preparação, no caso do sacramento da crisma, né, o crismando, né, ele está apto a ser um soldado, né, a defender a fé em Cristo, né? Então, esse tempo de preparação ele é muito valioso, né? Mesmo em tempo de pandemia, né, a Igreja teve que se reinventar, né? Então, foi difícil, está sendo difícil, mas esse tempo de preparação ele não pode ser negociado, né? Certo. Agora, eu queria pegar a associação que nós fazemos, principalmente por uma realidade muito presente na catequese, que são esses elementos simbólicos. Os elementos simbólicos que compõem o sacramento do crisma, o senhor poderia citar para nós, porque muitos somente identificam a questão do Espírito Santo, né?
a gente fala sempre do sacramento da confirmação como um sacramento do Espírito Santo, mas existem outros elementos simbólicos nesse sacramento, tanto na sua celebração como na sua representação. Como é que a gente poderia relembrá-los aqui com os nossos telespectadores? Um símbolo assim bem forte é a unção do próprio óleo, que naturalmente está ligado ao dom do Espírito Santo, né? Então, o soldado, né, quando ele se prepara para a guerra, para o combate, né, ele precisa ser ungido. Então, o óleo dentro da celebração do sacramento da crisma, né, é um símbolo muito forte, né, para dar essa autoridade, para consagrar aquele soldado, né? Mas o símbolo mais evidente, obviamente, é o símbolo do fogo, do Espírito Santo, né? Que perpassa aí todo o caminho dos sacramentos, dos demais sacramentos. Ô Padre Marcelo, e esse óleo que é usado no sacramento do crisma não é um óleo qualquer, é um óleo que é consagrado em uma missa especial. Fala um pouquinho pra gente. Na Quinta-feira Santa, o bispo diocesano, ele reúne o seu clero, né, para fazer a renovação das promessas sacerdotais, e ali dentro daquela celebração que a gente chama de missa crismal, né, o bispo diocesano, ele, né, consagra todos os óleos, né, o óleo dos catecúmenos, o óleo da crisma, o óleo da unção. Então, a cada ano litúrgico, ali na Quinta-feira Santa, geralmente, né, pela manhã, mas pode variar de acordo com a agenda de cada diocese, mas geralmente na manhã da Quinta-feira Santa, esses óleos que não é qualquer tipo de óleo, né? É um óleo preparado, né, um óleo específico preparado para esses momentos da administração dos sacramentos. Mas é ali na Quinta-feira Santa, ali dentro do tríduo pascal. É importante também a gente ressaltar, né, padre, que esse óleo não é só usado para ungir os jovens ou as pessoas que se prepararam para receber o sacramento da confirmação. Ele também é usado pela igreja em outros momentos, né? Em outros momentos. Por exemplo, o sacramento da unção, né, dos enfermos, aquele óleo quando o padre vai visitar os doentes, né? E no batismo dos adultos também. Então, esses óleos... E a ordenação, né, padre? E de ordenação, claro, também, né? Os sacerdotes também são ungidos no dia da sua ordenação. Ô Padre Marcelo, e a questão dos padrinhos? É uma exigência da igreja que tenha um padrinho? Qual a necessidade? Ou não? A pessoa pode escolher, o crismando pode escolher em ter ou não ter padrinho ou madrinha? A missão do padrinho é ajudar a testemunhar, né? Então, em alguns lugares, né, há pessoas que não escolhem, por exemplo, o padrinho, mas, no geral, na tradição de nossas paróquias, a gente escolhe, né, um padrinho devidamente, que ajude a testemunhar, mas é muito importante esse acento de que o crismando, ele está assumindo publicamente a sua fé. Então, até essa dimensão da missão do padrinho na crisma, ela é um pouco diferente da do batismo, quando nós somos batizados crianças, né? Então, a igreja supõe, a igreja espera que aquela pessoa está preparada, e aí o padrinho entra para ajudar, né? A tornar pública a sua fé. Certo. Padre, eu queria que o senhor deixasse também uma mensagem para quem está nos acompanhando, principalmente nesse momento que muita gente está privado da aglomeração que se fazia por conta dos encontros, naturalmente, em nossas paróquias, comunidades. Queria que o senhor pudesse dar uma palavra até mesmo de orientação para que os jovens, né, mantivessem viva no coração essa chama do desejo de receber esse sacramento. Nós, padres, né, que estamos aí no trabalho direto de uma paróquia, nós realmente estamos muito preocupados, né, com essa continuidade da presença dos jovens, né, pós-pandemia. Mas é muito importante para você que é jovem, que se porventura está assistindo essa entrevista, é muito importante você considerar que tudo na vida passa. Então, essa pandemia, né, ela passa. Então, as dificuldades, obviamente, elas estão aí, elas, né, nos comprometeu aí até a nossa ação evangelizadora, né, mas tudo na vida passa. E, na verdade, a gente poderia tornar esse momento de pandemia como uma grande oportunidade até de reafirmar
né, essa nossa fé pública, né? Então, você provavelmente começou aí o curso de preparação para a Crisma, escutou o catequista falando que você precisaria assumir a sua fé. E nós assumimos a nossa fé em qualquer circunstância da vida, né? Na alegria, na tristeza, na dificuldade. Então, na verdade, esse contexto de pandemia pode se tornar uma grande oportunidade, né, para você, jovem, para todos nós, reafirmarmos, né, o nosso compromisso com Cristo, né, como discípulos e missionários seus. Caísa, você lembra quando você recebeu sua crisma? Eu sei que faz muito tempo. Faz tempo mesmo, padre. Mas eu lembro, o senhor acredita? Eu lembro tenho minha madrinha, tenho contato até hoje com a minha madrinha de crisma, uma tia minha. Foi muito bom mesmo. Aquele momento, a gente se sente como se fosse assim, um momento de amadurecimento da fé mesmo. Eu estou dizendo isso para a Caísa porque eu também hoje, na hora que eu estava vindo, padre, eu fazia lembrança, quando nós celebramos na igreja, por exemplo, a festa do batismo do Senhor, ou ainda participamos de uma cerimônia que confere um sacramento, naturalmente a gente visita, ou pelo menos deveria ser assim, a gente visita a nossa memória para lembrarmos do dia em que nós recebemos aquele sacramento ali celebrado, do batismo, da crisma. Então, eu peço até, assim, de um modo objetivo, que o senhor pudesse, antes de nos conceder a bênção, é claro, também partilhar conosco sobre esse momento do sacramento, da celebração em si. É um momento também cheio de simbolismo, com momentos que marcam a nossa história sacramental, não é mesmo? A minha experiência, o dia que eu recebi o sacramento da Crisma, ela está muito ligada com a minha ida ao seminário. Foi ali perto do meu ingresso no seminário, 16, 17 anos, né? Ali daquele limite. E eu tive a graça de ter como padrinho de Crisma o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. Na época, passou muito tempo na minha cidade, casou os meus pais, me deu a primeira Eucaristia. Então, essa imagem, né, ela é muito afetiva para mim, né? No dia que eu recebi o sacramento da Crisma por ele sendo já bispo, né, me conferiu esse sacramento e padrinho, né? Então, quando eu estava me preparando para essa entrevista, eu pensava muito naquele dia, né? Foi um dia muito importante e nas vésperas ali da minha ida para o seminário. Eu também, viu, padre? Ó, que bênção! Eu também estava lembrando, porque foi justamente no ano que eu estava fazendo encontro vocacional, com 13 anos, que eu recebi o sacramento da Crisma. E no ano posterior eu entrei para o seminário. Pois é. Então, eu acho que, na minha experiência, como na experiência de todos os jovens que recebem o sacramento da Crisma, é muito bom que se fique muito forte isso, a missão, né? Por que eu estou recebendo o sacramento da Crisma? O batismo, né, a salvação pessoal, e a Crisma, esse assento comunitário, né, essa pertença à igreja, da missão da igreja, né? Então, ou como sacerdote, ou abraçando depois o sacramento do matrimônio. Então, o sacramento da Crisma, na minha experiência, ele me deu esse reforço, né? Essa coragem para a missão. E por falar em missão, padre, aqueles que recebem o sacramento do Crisma, estão lá na igreja, vão lá receber o sacramento. Depois, qual o primeiro passo? Qual o conselho que o senhor daria para aqueles que receberam o sacramento do Crisma, para se engajarem numa comunidade? Enfim, qual o primeiro passo que eles devem ter para realizar essa missão, para cumprir essa missão? Esse movimento de missionário, de serviço, deveria ser muito espontâneo, né? Não é como uma caixinha que eu abro, recebo agora o sacramento da Crisma e agora eu vou para o próximo passo, né? Sim. Deveria ser, assim, esse movimento muito espontâneo, né? Então, o jovem lá recebe o sacramento da Crisma, ele naturalmente deveria ser impulsionado, né? Para o EJC, para o grupo de oração, para se tornar também catequista, para ajudar aí na catequese das crianças, dos jovens. Então, é claro que na prática pastoral a gente tem uma certa dificuldade, mas o cristianismo nos ajuda a sonhar, né? Então, nós empenhamos a nossa força, né, a nossa coragem para fazer com que esses jovens, naturalmente, né, passem a assumir aí o serviço da comunidade, na paróquia, na nova comunidade, no grupo que se participa. Ótimo.
Tá aí, Padre Marcelo Monte, assessor eclesiástico do setor família da Arquidiocese da Paraíba. Nós agradecemos a sua participação. Muitíssimo obrigado. Nos dê a bênção a nós que estamos aqui no programa Pai Eterno e os telespectadores. Eu que agradeço pela oportunidade, né, de conversar um pouco sobre esse sacramento tão importante da nossa vida cristã. Então, quero desejar a você que nos acompanha, que acompanha a TV Pai Eterno, né, que neste tempo de pandemia, você deixe Deus renovar a esperança do seu coração por dias melhores, né, por um mundo melhor, mas não perca, né, a esperança, não perca a fé, né? Então, se ancore, se apegue a Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Virgem Maria e do glorioso São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre. Um abraço. Até mais, Padre. Um abraço.